Fala, Vacilover, firmeza total? Aqui é o Marcelo Orozco, é um maior prazer estar falando com você mais uma vez. E hoje eu estou aqui para responder um questionamento de dois Vacilovers muito queridos, que é o Raul Japa, firmeza total, tamo junto, e o Hamilton Júnior. Cada qual com a sua dúvida, mas todos se relacionam ao conjunto de classificação. Então, o tema da aula de hoje vai ser taxa de compressão. Já falei um vídeo aí sobre relação a LD, e foi nesse vídeo de relação a LD que surgiram esses questionamentos. Isso é muito legal, gente. Então, se você tiver alguma dúvida a respeito de transformação do plástico, pergunta para mim, que eu vou procurar saber. Se eu souber, eu conto. Se eu não souber, eu vou procurar quem sabe, vai me ensinar, e eu vou transmitir esse conteúdo útil e de qualidade para você. Firmeza total? Então, se liga aí. Se tiver dúvida ou sugestão de tema, ou alguma coisa que você quer saber, alguma coisa que você já ouviu falar, velho, não morre com a dúvida, manda para mim. E é isso aí. Hoje nós vamos falar de taxa de compressão. Então, fica comigo até o final desse vídeo, que você vai entender melhor o conceito da taxa de compressão, mas principalmente para que serve e como extrair o melhor desse conceito para solucionar problemas na transformação do plástico. Afinal de contas, é para isso que nós estamos aqui. Fiz um desenho meu mequetrefe aqui, aproveitei esse desenho para falar sobre degasagem, né? Mas uma coisa se relaciona com a outra, porque nós estamos falando sobre conjunto de plastificação. Vamos lá? Fazer um outro desenho mequetrefe aqui. Bom, escrevi aí a definição. Então, taxa de compressão é a relação entre o volume que entra no primeiro passo da rosca, na zona de alimentação. Então, aqui, ó, deixa eu fazer um desenho aqui. Fazendo os glândulos que parecem bolas, que é para economizar caneta e energia. Mas vamos lá, desenho só meia rosca. Então, aqui a zona de alimentação, funil de alimentação, zona de alimentação, depois zona de compressão, depois zona de dosagem. Aqui, final do primeiro estágio, né? Então, a primeira degasagem, e aí uma nova zona de compressão, uma nova zona de dosagem. O que importa de verdade? Relação entre o volume que entra no primeiro passo, fazer de vermelho, e o volume de material que sai lá no último passo. Cara, tem um monte de relacionamentos importantes aí. A taxa de compressão se relaciona com o quanto que o material vai sofrer durante o processamento. Porque, veja, ele entra com esse espaço e à medida que vai passando, a zona de compressão começa a diminuir. Lá na zona de dosagem, o espaço é mínimo. E é essa compressão que gera o atrito, e é daí que aparece o calor gerado. Esse calor representa entre 60% e 90% do total do calor do processo de transformação. E olha que eu estou falando no processo que tem muitas resistências. Vamos colocar elas aqui para a gente dar a seguida. Então, as resistências fornecem um calor para iniciar o processo. Mas é o atrito entre as partículas e depois entre as moléculas que vão gerar o calor necessário que vai estabelecer a fusão do material, tá certo? Então, se liga aí. Olha, existe a unidade de material que entra aqui, ele vai ser comprimido, ele entra aqui, ele vai ser comprimido, e essa compressão vai gerar calor. Ele entra com um volume e sai com um volume muito menor. Deixa eu apagar aqui o escrito. Taxa de compressão é igual ao volume no primeiro passo dividido pelo volume no último passo. Vamos deixar assim? Qual é o volume do primeiro passo? Qual é o volume do último passo? Cara, existe um cálculo que você deve fazer, uma conta geométrica, né? Existe formato, aí você considera lá o ângulo do filete, o arredondamento dos cantos e tal. Mas vamos falar a verdade? De forma geral, as forças convencionais têm o diâmetro externo e o valor do passo constantes. Se o diâmetro externo e o valor do passo são constantes, o que varia, então? Varia a espessura. Vamos lá ver isso aí, ó. Imagina que isso daqui são a parte de dentro do cilindro de classificação na região que tem a rosca. E o azulzinho aqui vai ser o material já classificado, tá bom? Então é o seguinte, imagina que você tem aqui o cilindro de classificação, tá cheio de material plástico, tá certo? Aí você vai lá, cara, isso é muito hipotético, eu consegui tirar a rosca inteira lá de dentro, o material ficou na mesma posição, não existe isso. Mas faz de conta, tá bom? Então você conseguiu extrair a rosca lá, cheia de material plástico, pegou uma espátula de latão ou de alumínio, realiza um corte sobre o topo desses dois
passos e extrai um paralelogramo. Por quê? Por que um paralelogramo? Porque essas medidas serão as mesmas, é a medida também. Vou colocar o formato aqui, só para ter uma ideia. Desenho bem mequetrefe, né? Mas eu acho que dá para entender. Então, eu peguei aqui, abri esse negócio para cá, e tirei isso daqui, ó. A primeira coisa que eu falo é o seguinte, ó. Isso daqui, vamos chamar ele de medida A. Vamos chamar, perdão, gente. Vamos chamar essa medida aqui de A. Essa medida aqui de B. E essa medida aqui de C. Então, o volume do paralelogramo é igual lado vezes lado vezes lado. Então, o volume, o campo P aqui, é igual a lado vezes lado vezes lado. E, no nosso caso, o volume é igual a vezes B vezes C. O que é ABC? Vamos lá? A. Esse A aqui, na verdade, é esse aqui, ó. É o A. Que é o valor do passo. O B, o que é o B? O B é isso aqui. O B, na verdade, é quando eu abro isso daqui, o que eu tenho? Aqui é a rosca, né? Rosca classificador, eu cortei aqui. Eu desenrolei um perímetro de material, né? Então, na verdade, esse comprimento B é igual ao... O B é o perímetro do diâmetro externo da rosca. Então, o que acontece? Quando eu cortei e estiquei, é como se eu desenrolasse um filete. O perímetro do diâmetro externo da rosca é mais ou menos o comprimento do filete daquele passo. E o que é o C? O C é a altura do filete. Firmeza? Aí tem o lance. O que eu disse? A maioria das roscas de máquinas injetoras e extrusoras, das roscas convencionais, tem o diâmetro externo constante e o passo constante. Ora, se o diâmetro externo é constante, significa que o perímetro do diâmetro externo é constante também. E o passo é constante. Então, taxa de compressão é igual a A inicial vezes B inicial vezes C inicial, dividido por A final vezes B final vezes C final. A é o passo da rosca, é constante. Então, A inicial é igual a final. B é o perímetro do diâmetro externo. Então, B inicial é igual a B final. Se eles são iguais, o que acontece? A corta, B corta. Então, portanto, vou colocar até um símbolo matemático aqui. Portanto, a taxa de compressão é igual à altura do filete inicial dividido pela altura do filete final. Beleza total? Ou ficou tranquilo agora, Marcelão? Porque olha só, se você tem uma entrada de material inicial aqui na casa dos 12 milímetros, por exemplo, ele vai sendo comprimido, e lá no final você tem um tablete que vai ser sobre de 3 milímetros, 12 dividido por 3, a taxa de compressão é 4:1. O volume inicial é diminuído para 1/4 desse valor, a quarta parte. Da mesma maneira que se você tem uma abertura aqui de 15 milímetros no inicial e 5 milímetros final, 15 dividido por 5, qual é a taxa de compressão? 3:1. Exatamente. Então, a taxa de compressão é a relação do volume que entra no primeiro passo com o último passo. Como nós temos, de forma geral, diâmetro externo constante, passo constante, você elimina essas duas variáveis, A e B, ficando só o C. Então, estou respondendo para o Raul já, se você tem vários fusos, vários parafusos, várias roscas classificadoras, o que você tem que fazer para saber a taxa de compressão? Medir em todas elas se o diâmetro externo é constante. Primeira coisa. Segunda coisa, verificar se o passo também é constante. Cara, normalmente dá uma variaçãozinha, um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, mais ou menos um palmo no cabo de telha, mas de forma geral tem que ter uma boa tolerância, tem que ser parecido, beleza? Se o passo for constante, se o diâmetro externo for constante, você só precisa fazer o quê? Então, Raul, medir a profundidade do primeiro passo da rosca, lá no primeiro filete, e depois medir a profundidade do último passo, divide o início pelo final, e você vai ter a taxa de compressão de cada um dos fusos, porque em cada um você vai ter que fazer uma nova medida. E aí a resposta para o Hamilton. Hamilton, você falou o seguinte,
Se você tem uma rosca de 70 milímetros, como faz para distribuir comprimento? Cara, infelizmente, você vai ter que medir. Não tem o que fazer, viu? Infelizmente. Tem que medir a rosca, medir o comprimento para achar a relação LD, ou procurar no catálogo da máquina para saber a relação LD, e aí você encontrar o diâmetro. Mas isso é um outro assunto. Agora, respondendo a um outro questionamento do Raul, ele pergunta o seguinte: qual que deve ser a medida de catálogo? O cilindro ou a rosca? Cara, de forma geral, é a rosca a medida. Aí pergunta, se é um ou outro, qual que é a folga aceitável? Raul, o negócio é o seguinte: varia de diâmetro de rosca. Cada diâmetro tem a sua folga especificada. E aí é o seguinte, ó, um chute bem dado, pá, 90 milímetros, uma folga de entre 17, entre 22 e 27 centésimos de folga. 120 milímetros, entre 32 e 37 centésimos de folga, e uma 160, entre 42 e 47 centésimos de folga. Mais ou menos um pau, um caco de telha, varia de fabricante a fabricante, varia também do tipo de material que vai ser processado, é claro que sim, do material de construção da rosca, de construção do cilindro, mas, olha, esse chute que eu dei foi bem aproximado, e eu vou falar para você, hein, cara, bota fé que vai dar certo. Beleza, total, cara, espero ter respondido o seu questionamento aí, Raul, espero ter respondido o seu questionamento, Hamilton, e espero ter esclarecido para você, Plastilover, para que é que serve a taxa de compressão. Quanto maior a taxa de compressão, maior a quantidade de calor gerada por atrito. É claro, existe tanto assim de material, lá no final saiu um tantinho assim, cara, tem que se espremer lá. Imagina o povo na Praça da Sé às 7 horas da noite, como que é a taxa de compressão? Gigantesca, né, bichinho? E como que é a taxa de compressão às 2 da tarde? Tranquilo, né? Quase não tem compressão. Então, mais ou menos essa relação. Quanto maior a taxa de compressão, maior é a geração de calor por atrito. Quanto menor a taxa de compressão, menor essa geração de calor, você precisa compensar com o aquecimento das resistências. Ô, Marcelão, alguém pode perguntar aí. Ô, Marcelão, mas eu tenho uma máquina aí que a taxa de compressão não é especificada para o material, não dá para transformar? Cara, dá, né? Você precisa utilizar as técnicas e estratégias de transformação de plástico quando se relaciona com a influência da temperatura sobre o fluxo de material polimérico. E aí também você vai ter uma interferência na capacidade de bombeamento da máquina, tá bom? Mas esse assunto para o próximo vídeo. E se você gostou desse vídeo, já deixa seu like aí e compartilha abundantemente com seus amigos. E se você tiver alguma sugestão de tema ou alguma dúvida que tenha ficado em relação a esse vídeo, porque é um assunto bem controverso, né, cara? Tem bastante coisa para falar disso aqui. Se ficou alguma dúvida, não morre com a dúvida, manda um salve para mim, marcelo.orozco@c3p2.com.br, que eu vou procurar responder você o mais rápido possível, da melhor maneira possível, atrelando essas duas coisas. Fica com Deus, Pastor Orozco.